aqui, eu tenho um atrito estático, na hora que ela começa a se deslocar, na hora que ela começa a deslizar, passa a atuar um atrito chamado cinético ou dinâmico, tá certo? Onde que isso atua fortemente, professor? Um exemplo bacana, os freios ABS. O sistema de freio de um carro, ele é uma pastilha, na verdade, um disco de freio que corre aqui junto com o pneu, fica girando aqui um disco, vocês já devem ter visto, um disco que fica na roda dianteira, por exemplo. E ao redor desse disco, tem duas pastilhas de freio que comprimem o disco. Então, você pisa no freio, as pastilhas apertam o disco está girando junto com a roda, pisou no freio, as pastilhas comprimem o disco. Soltou, soltou. Soltou, a roda anda, né, o carro anda, desculpa. Pisou, o carro freia, diminui a velocidade. O que acontece? Os carros que não possuem ABS, quando você pisa demais no freio, as pastilhas elas apertam o disco e travam, né? Apertou as pastilhas, travam esse disco e o carro ele acaba deslizando as rodas, né? As rodas vão arrastando. Bufo! Então, na hora que você pisa, e é tanto que quando você já tem o carro quando você dirige há um certo tempo, você sabe qual é o limite do freio onde vai travar as rodas, né? Então você não aperta até ali. Por quê? Pisou, as pastilhas comprimem o disco, o carro trava as rodas. Se o carro travar as rodas e você, por exemplo, tentar desviar de um objeto que está logo à sua frente, com as rodas travadas, se você virar elas, o carro vai capotar. Então você não pode, vai ter que segurar o volante ali, tá certo? Segundo, quando as rodas travam, elas arrastam no chão. E por estarem arrastando, o atrito que passa a atuar nelas é o atrito cinético, que é menor que o atrito estático. Então, na hora que você pisa e as rodas começam a arrastar, esse atrito estático deixa de existir e passa a atuar um atrito cinético, que é menor do que o estático. Isso faz com que o carro demore mais para parar. Antes de travar a roda, quando você estava apertando o freio sem a pastilha travar o disco, o atrito que atuava entre o pneu e o chão era um atrito estático, que vai até um atrito estático máximo. E ele é muito mais eficiente para parar o carro do que o cinético, porque ele vale mais. Quando você tem um carro com sistema ABS, o que ele faz? Né? Sistema anti-bloqueio. Na hora que você pisa, você pode pisar ao máximo no freio do carro, que ele não vai travar. Ele aperta o disco, o atrito ele vai até o atrito estático máximo. Quando ele está para travar a roda, o que é que o sistema faz? Mesmo você apertando fortemente no freio, o sistema solta e depois aperta de novo, e o sistema solta e o sistema fica fazendo isso lá dentro. Ele aperta até o máximo, aí solta para a roda não travar e aperta de novo. Então, o que acontece é isso daqui, ó. Você apertou, o atrito vai até o estático máximo, só que se a roda travasse, ele iria cair e iria atuar um atrito cinético. Mas com o ABS, não. Ele solta, aí volta a apertar até o máximo, aí solta, volta até o máximo, e assim ele fica trabalhando no maior valor de atrito estático possível. É por isso que ele se torna tão eficiente. E aí o carro vai parar mais rápido, as rodas não travam e você pode até virar o volante que o carro não capota. Dúvidas? Beleza. Então tá aqui, ó. Pisou, travou a roda, o atrito deixa de ser estático e passa a ser cinético, que tem um valor menor do que o estático. Exemplo do... Professor, Diga. Yasmin acabou de falar aqui no chat para você explicar novamente a funcionalidade do freio ABS no slide anterior. Tá, beleza. Ó, Yasmin,
quando você usa um sistema normal de freio, que é um freio a tambor ou freio a disco. As rodas dianteiras de um carro normalmente hoje são a disco, tá? Então tem um disco, literalmente um disco, que fica junto com a roda e que gira junto com ele. Na hora que você aperta no freio, existem pastilhas aqui que vão comprimindo esse disco. E aí, conforme ele vai comprimindo, o disco está girando aqui. Ó. Conforme eu encosto, essa rotação diminui. Né? Eu vou encostando, a rotação vai diminuindo, eu vou freando o carro. Se eu freio o disco está junto com a roda, eu freio a roda e eu freio o carro. Se você aperta de vez, esse disco ele trava e ele deixa de girar. Travou a roda não gira mais, então ela sai arrastando. O carro ele sai arrastando a roda. É quando dá aquela cantada de pneu. Por que isso não é bom? Porque o atrito que passa a atuar ali é o atrito cinético, que é menor do que o estático. Então isso faz com que o carro demore mais para parar. Qual é o ideal? O ideal é que você pise até antes dele travar e solte, né? Ou fique ali tentando segurar no máximo antes dele travar. Porque isso faz com que atue só o estático e isso vai fazer com que o carro pare mais rápido. É ilusão. Tem muita gente que acha que se pisar até travar a roda vai fazer o carro parar mais rápido, mas não. É até pior, porque você perde o controle do carro, já que você não consegue mais girar o volante, já que você não tem mais noção de quanto tempo ele vai demorar para parar, porque ele vai demorar muito mais para parar, certo? E o que o ABS faz? Ele aperta, as pastilhas comprimem o disco, na hora que ele está no limite do máximo, perto de travar, ele solta, aperta de novo, solta, aperta de novo, então ele fica ali sempre trabalhando, só com uma força de atrito estática, sem deixar atuar o cinético, ou seja, sem deixar que as rodas travem, sem deixar o pneu deslizar, o pneu vai sempre girar, só que vai diminuindo a sua velocidade lentamente no atrito estático máximo, tá certo? Isso impede que a roda trave e faz com que o carro pare mais rapidamente. Aqui eu tenho alguns coeficientes de atrito, tá bom? Ó, coeficiente de atrito, note que o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o cinético. Ó. O estático aqui ó, é sempre maior do que o cinético. Todos os valores do estático sempre são maiores do que o cinético, tá? Então é muito mais eficiente uma frenagem com atrito estático do que com atrito cinético. Ok, galera? Vamos lá. Elevadores. E aqui vamos para a segunda lei de Newton nos elevadores. Suponha que você compre uma balança e coloque essa balança dentro de um elevador. Presta atenção, tá bom? Você pegou aqui uma balança, você tem um elevador. Você está muito ansioso para verificar se essa balança funciona. Você está subindo para o seu prédio e aí você vai usar essa balança dentro do elevador. Por quê? Porque você quer. A balança é sua, você usa ela onde você quiser, né? Assim? E aí você subir nessa balança. O elevador, ele não se move sempre com velocidade constante. Porque ele tem que arrancar e depois ele tem que parar, né? No andar que você quer. Então, é variável a velocidade dele. Pois bem, se é variável, eu vou ter uma indicação diferente nessa balança de acordo com os movimentos que esse elevador fizer. Digamos que a sua massa seja de 50 kg. Se esse elevador ele estiver parado, sua indicação vai ser de 50 kg. Se esse elevador estiver se movendo com velocidade constante, ou seja, em movimento retilíneo uniforme, eu também tenho que essa indicação vai ser de 50 kg. Porque com velocidade constante, a resultante das forças que agem sobre um corpo é zero. Então, é como se ele estivesse em repouso em relação ao elevador, o elevador em repouso em relação a ele. Não acontece nada, tá? Agora vamos para as situações. Vamos usar a criatividade agora. Elevador subindo acelerado. O que seria isso, professor? Vamos lá, pensa comigo. Já devem ter assistido desenho do Pica-Pau, né? Imagina o desenho.
O pica-pau está dentro do elevador. De vez em quando acontecia no desenho do pica-pau, ele entrava no elevador, só que o elevador virava um foguete, o cara botava uma armadilha, o elevador ia-se embora. Então ele entrou no elevador e o elevador subiu com a bexiga da boca. Sonoplastia. O pica-pau ali dentro, na hora que esse elevador sobe com a bexiga, o pica-pau ele vai ser comprimido. Ele vai em direção ao chão ou ele vai em direção ao teto? Subiu o elevador com a bexiga, tu fecha os olhos. Subiu o elevador. O pica-pau vai para onde? Exato. O pica-pau ele vai para o chão. Se ele vai para o chão, então ele vai fazer mais força na balança, concordam? Então, se ele vai fazer mais força na balança, a indicação dessa balança vai aumentar. Então, quando o elevador sobe acelerado, o pica-pau ele vai ser esmagado no chão. Se ele vai ser esmagado no chão, a indicação da balança vai ser maior, ou seja, ela vai indicar mais, tá certo? Que 50 quilos, porque eu vou estar fazendo mais força no meu chão, na minha balança. Beleza, galera? Se eu estou puxando, se ele está subindo acelerado, é porque a aceleração desse corpo é para cima. Se a aceleração desse corpo é para cima, é porque a força que puxa ele para cima está ganhando. Quais são as forças que atuam nesse elevador? Tração para cima e peso para baixo. Se a indicação, se ele está subindo acelerado, se ele tem uma aceleração para cima, é porque a força dele para cima está ganhando. Então, é porque a tração, a força de tração, é maior do que a força-peso. Agora, outra situação. Descendo retardado. Professor, descendo retardado é quando eu estou descendo com os meus amigos, a escada... Não. Descendo retardado é quando você está descendo e freando, tá bom? Então, vamos lá. Agora, imagina que o elevador começou a descer desesperadamente. Muito rápido. Aí, de repente, ele freou. Bufo. O pica-pau, na hora que ele freou fortemente, imagina a situação descendo, pá, freou de vez. Nesse freou de vez, o pica-pau vai para onde? O pica-pau vai para o chão ou vai para o teto? Errei. Vai para o chão ou vai para o teto? Na hora que ele frear de vez. Tá vindo em velocidade. Freou de vez. Pá. Vai para onde? Teto, professor. Vamos pensar. Pense comigo. Ele está descendo muito rápido. De acordo com a primeira de Newton, se ele está em movimento, ele quer continuar em movimento. Então, se o elevador para de vez, ele quer continuar em movimento. Então, ele vai ser esmagado onde? Se ele já está descendo muito rápido e o elevador parou de vez, a tendência é que ele continue descendo muito rápido. Então, a tendência é que ele esmague o chão, galera. Não tem como ele esmagar o teto. Se ele está descendo, está caindo, pronto. Vamos imaginar que ele está caindo. Está caindo, está caindo, está caindo, está caindo. E, de repente, ele para e bate no chão. Ele vai esmagar o chão, não é? Beleza? Ele vai esmagar o chão. Então, se ele vai esmagar o chão, a indicação dele vai aumentar. Diga. Mas ele não iria para cima e depois para baixo? Não, Amanda. Ele está em cima porque ele está flutuando, concorda? Ele está caindo, o elevador está caindo, ele está aqui, ó. Junto com o elevador caindo. Mas aí, ó, o elevador tá aqui caindo, junto com o elevador parou de vez. Aí ele continua caindo. Beleza? Então, se ele parou de vez, a tendência é que ele continue caindo e bata no chão. Então, a indicação da balança também aumenta. Então, quando que a indicação da balança aumenta? Quando ele estiver subindo acelerado ou quando ele estiver descendo retardado. Porque em ambas, nas duas situações, ó, a aceleração ela tá para cima.
Se a aceleração está para cima, quem é que está ganhando na disputa de forças? A tração. E se eu vier aqui, ó, para a balança, se eu botar aqui a balança somente, esquece do cabo, a força para cima aqui, ó, vai ser a normal e a força para baixo vai ser a peso. Quem é que está ganhando das duas? Não é a força para cima? Então, se quem está ganhando é a força para cima e quem indica a minha massa na balança é a força normal, então, se a que está para cima está maior, então é porque a indicação da balança vai ser maior também. Tá bom, galera? Ok. Exatamente, Lucas. Exatamente. Agora, o contrário, tá? Subindo retardado e descendo acelerado. Vamos primeiro para o descendo, tá? Que a gente já foi agora. O pica-pau tá dentro do elevador, o elevador despencou. Ele não vai parar, só despencou. Velocidade gigantesca. A tendência é que o pica-pau vai para onde? Agora sim. Tá descendo desesperadamente o elevador, o pica-pau tá aqui dentro. Aí, ó, a tendência é que ele vá em direção ao teto. Então, a indicação da balança, ele vai fazer menos força na balança, porque ele vai começar a ficar suspenso. Se ele vai fazer menos força na balança, a indicação da balança ela tem que diminuir. Então, essa indicação da balança, ela vai ser menor, lembra? Do que menor que 50 quilogramas. Ela vai mostrar menos do que 50 quilogramas. E aí eu vou parecer mais magro do que eu realmente sou. Beleza? Outro exemplo, subindo retardado. Subindo retardado. Calma. Subiu rapidamente, tá subindo um foguete lá, que nem um foguete. E de repente o elevador para. A tendência é que o pica-pau vá para onde? Subindo. De repente o elevador parou. A tendência é que o pica-pau continue subindo, princípio da inércia. Então, a tendência é que ele vá para cima, que ele vai em direção ao teto. Então, a indicação da balança, certamente, também vai diminuir. Certo? Nessas duas situações, ó, se ele está descendo acelerado, é porque a força que puxa ele para baixo é muito maior do que a força que está puxando ele para cima. Então, está gerando uma aceleração também para baixo. Se a força que está ganhando é a força que puxa para baixo, então a força-peso é maior do que a força de tração. Ou a força-peso é maior do que a nossa normal. Se a força-peso é maior do que a nossa normal, se a nossa normal está menor, é porque a indicação da balança vai diminuir. Quando esses dois caras estão iguais, força-peso igual a normal, eu tenho que é o mesmo valor, no caso, 50 quilogramas. Ok? Beleza. Agora, professor, se o elevador torou o cabo, taco, torou o cabo, o elevador começa a cair em queda livre. Na hora que esse elevador começa a cair, ele cai em queda livre. Então, o cara vai ficar flutuando aqui dentro, que nem os astronautas ficam flutuando lá no espaço. Então, a indicação da balança, a balança vai indicar 0. Por que essa balança vai indicar 0? Porque eu não vou estar mais em contato com a balança. Não vai ter mais força normal. Se não vai ter mais força normal, essa balança vai me indicar 0. Tá bom? Isso é o que acontece com os astronautas. Eu tenho aqui a Terra, eu tenho aqui uma nave espacial, ó, estação espacial. E aí o carinha tá aqui dentro, o astronauta. Dá até para ver que ele tá com os fones, ouvindo: Letícia, Letícia, para onde você vai com esse mototaxista? E aí, ó, ele está aqui e ele está flutuando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Então, ó, por que ele está flutuando? Porque esse foguete, ele tem uma velocidade para frente. Essa estação espacial, ela quer ir embora, mas ao mesmo tempo a Terra faz nela uma força-peso, que aqui nós vamos chamar de força gravitacional, mas é a nossa força-peso, tá certo? Aqui na superfície terrestre.
que tenta puxar ele em direção à Terra. Ele quer ir-se embora, mas essa força puxa ele. Essa força não vai ser suficiente para trazer ele nessa direção vertical, mas acaba mudando a direção de propagação dele. Ele estava indo para frente, mas agora ele fez uma curvinha aqui. E aí, quando chegar aqui, é a mesma coisa. Ele vai querer ir-se embora, mas a força vai puxar. Ou seja, ele está toda hora caindo em direção à Terra. Caindo em direção à Terra e, ao mesmo tempo, indo-se embora. O fato dele ficar sempre caindo em direção à Terra faz com que ele fique em queda livre constantemente e ele fica flutuando lá dentro. Ok? Quando você tem um voo chamado voo de gravidade zero, que funciona exatamente desse jeito. É um avião que voa até um ponto mais alto que ele consegue, e quando chega lá em cima, ele simplesmente despenca. E aí, quando despenca, as pessoas que estão lá dentro ficam flutuando, porque estão em queda livre, não tem resistência do ar, não tem como ficar preso em nada, então ele fica flutuando. Ok, galera? Eita. Dúvidas? Dúvidas? Certo. Ela está pedindo para vocês explicar novamente o coisa da nave. Certo. Deixa eu mostrar logo como é que seria o voo, porque eu não tenho aqui o vídeo. Na verdade, eu até tenho, mas eu não vou achar. Esse avião ele voa até o ponto mais alto que ele consegue, e quando chega lá em cima, ele despenca. Na hora que ele despenca, todas as pessoas que estão aqui dentro começam a flutuar, do mesmo jeito que os astronautas flutuam lá em cima, porque elas estão em queda livre e não tem resistência do ar, por exemplo, quando você salta de paraquedas, que fica aquela resistência do ar lhe freando. Você está dentro do avião e você fica flutuando. Pesquisem no Google voo de gravidade zero. Deixa eu mostrar aqui bem rapidinho. Eu abro aqui a janela no YouTube. Mas se eu mostrar para vocês vai ficar travando. Não dá certo não. Melhor, depois vocês procuram, tá? No YouTube. Bota voo gravidade zero. Aí vocês vão conseguir visualizar isso, tá? Então ele vai até bem alto. Quando chega lá em cima, ele simplesmente despenca. E todo mundo que está aqui dentro fica flutuando. Como ninguém está preso em nada, a galera fica flutuando aqui dentro desse, para lá e para cá, brincando dentro desse avião. Eu fiz, inclusive, um vídeo falando sobre isso. Depois eu vou mandar para vocês, tá? Vou até anotar aqui. Beleza? Mas vocês podem procurar no YouTube que vocês encontram. Isso daí é bem simples. Bem fácil de achar. Tem muitos. Então, como é que funciona a nave? Do mesmo jeito. Essa nave, ela está querendo ir-se embora para frente, porque ela tem uma velocidade para frente, mas, ao mesmo tempo, a Terra está puxando ela, porque a Terra tem um campo gravitacional muito forte, e está atraindo, querendo que ela caia em direção à Terra, mas ela não vai cair porque ela tem uma velocidade grande. Mas a velocidade dela não é suficiente para fazer com que ela fuja do campo gravitacional da Terra e vá-se embora, porque tem uma velocidade mínima para isso. Quando falar de gravitação, a gente vai falar sobre isso, bem direitinho, tá? Então, o que acontece? Ela nem consegue ir-se embora e nem consegue cair em direção à Terra. Ela simplesmente muda a sua trajetória. E aí ela vem para cá. Só que no fato dela, o ato dela mudar a trajetória, se você prestar atenção, ela deveria ir para frente, mas acabou que desceu. Então, se você prestar atenção, ela caiu, não caiu? Ela caiu essa altura. Então, quando ela vier para cá, vai ser a mesma coisa. Ela vai cair mais um pouquinho de novo. Então, ela fica sempre caindo em direção à Terra e, ao mesmo tempo, querendo ir embora. Isso faz com que os corpos lá dentro fiquem em queda livre e fiquem flutuando. O nome disso é imponderabilidade, é a sensação de ausência de peso. É errado dizer que lá em cima não tem gravidade. Tem gravidade. Tanto tem que as pessoas estão sendo atraídas constantemente para a Terra. Só que a pessoa também está querendo ir embora. Então dá essa sensação porque a pessoa fica caindo em direção à Terra. Chamado imponderabilidade. Ok? Aqui eu tenho
O plano inclinado, eu não vou aprofundar em plano inclinado com vocês, porque presencialmente já é complicado, e aqui, então, é mais complicado ainda, tá? Mas quando eu boto um bloquinho aqui na minha superfície, a força-peso que age sobre o corpo, ela sempre puxa esse corpo para baixo. Então, a força-peso está puxando esse corpo para baixo, mas ela não vai conseguir fazer esse bloquinho atravessar essa minha rampa. Então, eu vou decompor essa força em uma outra forcinha aqui, ó, que eu chamo de força PX. E para cá, comprimindo, para ser oposta à força normal, eu vou decompor essa força P em uma força PY. Eu não vou aprofundar isso aqui, galera, embora seja importante, porque tem seno e cosseno e vocês sofrem com isso. E se eu for parar para explicar isso aqui, a gente vai perder 2 aulas aqui fácil, tá? Então, eu não quero dar esse sofrimento para vocês, certo, galera? Eu sei do limite do que eu consigo trabalhar com vocês e o que eu não consigo trabalhar com vocês aqui. Eu nunca vou pedir demais de vocês, e tudo que eu passo de atividade, eu sei que vocês conseguem resolver porque eu estou trabalhando aqui, tá bom? Então, não se preocupem, eu não vou aprofundar nisso. Futuramente, quando a gente vai presencial, e vocês necessitarem, vocês podem pedir, e eu quando eu for trabalhar isso, eu explico para vocês novamente, tá certo? Mas isso aqui, eu só queria mostrar para vocês que um plano inclinado, que tem muita coisa, isso a gente nunca vai ver na vida, vai ver. É tanto que esse bondinho lá no Rio de Janeiro, no bairro Santa Teresa, ele foi construído, é um bondinho que sobe uma ladeira, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a foto dele. Não, tá aqui não. É um bondinho que sobe uma ladeirinha, tá? Então ele vem aqui, sobe a ladeirinha e lá em cima tem a casa de máquinas que puxa ele. O cara que foi construir esse bondinho, ele planejou tudo como se isso fosse um plano inclinado. E tem aqui a planta do trabalho dele. Então ele visualizou a rampa como sendo um plano inclinado, né? Colocou até um certo ângulo aqui de inclinamento, mediu quanto era isso, mediu quanto era isso, mediu quanto era isso, né? Que são os catetos e a hipotenusa, para poder realizar a construção dos trilhos desse bondinho aí, né? Eu achei fantástico. Isso mostra como isso é aplicável no nosso dia a dia, tá bom? Aqui é a casa de máquinas, né? Que fica lá em cima do bondinho de Santa Teresa. Aqui, só para mostrar para vocês, o elevador não tem nada a ver com aquele elevador que a gente falou do Pica-Pau, mas é o elevador do Canal do Panamá. O Canal do Panamá é um canal bem estreitinho. Você tem aqui a América do Norte, que está tendo as eleições agora fora Trump, fora Capiroto. E aqui a gente tem a América do Sul. Eita, América do Sul bonito. Antes, um navio, para ir de uma ponta a outra, ele tinha que fazer isso aqui, ó. Ó o rolé, né? Para chegar aqui. Então, o que foi que fizeram? Para facilitar isso, eles construíram aqui um canal chamado Canal do Panamá. Demora para o navio atravessar, porque vocês estão vendo, ele é bem estreitinho e foi uma engenharia muito legal para a construção desse bichinho aqui. Como é que funciona? Ele funciona assim. O navio vem, a comporta fecha, sobe o nível de água, fecha, sobe o nível de água, ele atravessa. Aí, ó, enche água, abre a comporta, desce, enche água. E assim, ó, ele vai atravessando de uma ponta a outra. Por que era impossível antes? Porque aqui é uma elevação, né? Não tinha água, não existia água aqui. Então os caras fizeram essas comportas para poder permitir que o navio navegasse por essa montanha aqui, né? Por essa elevação. Então o navio vem de novo aqui, ó. Vocês conseguiram visualizar? Abre a comporta, enche de água, o navio sobe. Abre a comporta, enche de água, o navio sobe.
Isso demora, eu não lembro agora o tempo, mas demora um tempinho para conseguir executar isso. E tem que ser um navio por vez. Mas é muito melhor do que você passar semanas arrodeando a América do Sul, por exemplo. Beleza, galera? Assim, finalizamos essa parte. Não conheço, Lázaro, mas se você tiver, me passe para dar uma olhada, tá? Eu vou fazer algumas questões aqui com vocês, tá certo? Da lista de exercícios que eu mandei. Beleza. Estão visualizando direito? Certo, depois eu vou dar uma olhada nisso daí. Tudo bom, obrigado, viu, Lázaro? Bem, vamos ver aqui. Não sei se melhora para vocês. Vou dar um zoom aqui. Então, a primeira questão é o seguinte. Estão vendo direitinho, né? Leia atentamente os quadrinhos. É de Garfield, né? O John diz, você está muito gordo. Garfield, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. Aonde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. A solução pensada pelo Garfield para atender a ordem recebida pelo John está fisicamente correta ou não? Está fisicamente correta, porque ele pediu para perder peso. E peso é massa vezes gravidade. E se peso é massa vezes gravidade, ele vai para um local onde a gravidade é menor. Sendo assim, ele vai perder peso. Certo, galera? Então, essa primeira, tranquilinho. Suponha que sua massa seja de 50 kg. Quando você sobe uma balança de farmácia para saber o seu peso, o ponteiro vai indicar sua massa é de 50 kg. Você vai subir uma balança de farmácia para verificar o seu peso. O ponteiro da balança vai indicar. Se essa balança vai me mostrar o meu peso, na verdade, se ela vai me mostrar a minha massa, ela vai mostrar 55 kg. Se ela vai mostrar normal, que é a força que eu aplico na balança, que é igual à força-peso, ela vai mostrar 55 vezes 10, 550. Certo, galera? Calma, eu não entendi a segunda, qual foi a resposta? Não entendeu? Se você sobe uma balança, a balança ela vai indicar... tá aqui. A balança ela vai indicar a sua massa, né? Que é 55 kg. Mas se ela quer saber a sua normal, que é igual ao seu peso, ela vai indicar massa vezes gravidade, que é 55 vezes a gravidade, que é 10. Então, essa balança vai me indicar 550 newtons. Certo? O peso de um corpo próximo à superfície da Terra, onde a gravidade é 10, é de 40 newtons. Se o peso aqui é de 40 newtons, qual é a massa desse corpo? Se o peso é de 40, a massa desse objeto, passa o 10 dividindo, então vai ficar 40 dividido por 10, a massa desse objeto vale 4 kg. Então, se eu tenho um objeto de 4 kg, é porque ele pesa 40. Qual é a massa dele em Marte? Se a massa dele é 4 aqui, meu amigo, a massa dele também em Marte é 4. Não sei que ele emagreça daqui para lá, né? Que eu tire um pedaço dele. Não, essa lista não é para entregar, tá certo? Qual é o peso na Lua? Sabendo que a gravidade na Lua é a gravidade da Terra dividido por 6. Então, que é 1,6 mais ou menos, tá? A gravidade na Lua. Então, o peso dele na Lua vai ser a massa dele, que eu já sei que é 4, vezes a gravidade da Lua, que é 1,6. Isso aqui vai dar 6,4 newtons. É o peso dele na Lua. A massa dele na Lua, professor? Mesma coisa, 4 kg. A massa não muda, muda o peso. Por que muda o peso? Porque o peso da gravidade. Beleza?
A figura representa um elevador em movimento com velocidade constante. A tração do cabo durante a subida. Se ele está com velocidade constante, é porque a resultante das forças tem que ser igual a zero. Então, a força que puxa ele para cima tem que ser igual à força que puxa ele para baixo, para elas se anularem. Caso contrário, a indicação da balança, se tivesse uma balança lá dentro, seria diferente, lembra? Então, é igual, é maior do que o peso do elevador, errado, é maior que durante o movimento de descida, é igual durante o movimento de descida. Então, letra C. Deixa eu passar aqui. Essa figura não é daqui. Figura daqui. Passar bem rapidinho aqui, ó. Um livro de 4 newtons, de peso igual a 4 newtons, está apoiado em repouso na sua mão. Completa a sentença. A força para baixo de 4 newtons é exercida sobre o livro. Quem é que puxa o livro? Quem é que faz a força peso no livro? É a Terra. Beleza? Quem faz a força peso no livro é a Terra. A sua mão faz no livro uma força para cima de 4 newtons, que nós chamamos essa força de força normal. Tá certo? E é exercida sobre o livro pela minha mão. A força para cima, a força normal para cima, é a reação da força peso para baixo? Não. A força para cima, normal, ação, está aqui um objeto e a minha mão. Minha mão empurra ele para cima com a força normal, reação, ele empurra a minha mão para baixo também com a força normal. A ação, ele atrai, mesmo estando na minha mão, ele é atraído pela Terra com a força peso. Reação, ele atrai também a Terra com a mesma força peso. Certo, galera? Vamos ver aqui rapidinho essa daqui, de continha. Dois blocos de massa, 10 kg e 20 kg, respectivamente, unidos por um fio, estão em repouso. Uma força horizontal de 60 newtons é aplicada no bloco B. Então, aqui tem 60 newtons. Sim, galera, eu coloquei um negocinho para vocês pedirem os CAPs, tá certo? CAs. Então, para essa semana, tá? A semana passada não deu, mas para essa semana, se alguém quiser, bota lá que a gente marca um horário, tá? Então, determine a tração do fio. Olha só, vamos fazer aqui um sistema de equações. Não existe atrito, tá bom? Quais são as forças que atuam nesse bloquinho? Para cima tem normal, para baixo tem a peso, eles se anulam. E sobra só essa força aqui, ó, de tração que está puxando ela. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Quem é a força que está puxando ela? A tração. Tração é a massa de ar vezes aceleração. E no bloquinho B? No bloquinho B tem a força F e tem a tração também. Como os bloquinhos estão se movendo pela força F, então fica F menos, porque são opostas, tração. A tração sempre vai se eliminar, tá? Com a outra tração. Massa de B vezes aceleração. Fiz um sisteminha. Corto as trações, sobra aqui, ó, F igual massa de A, devagarinho, massa de B vezes aceleração. Agora é só substituir, ó. Qual é a força? A força, 60. Quanto é a massa de A mais massa de B? 10 mais 20, 30, vezes aceleração. Passa o 30 dividindo, 60 dividido por 30, essa aceleração vale 2. Professor, mas ele não quer aceleração, ele quer a tração. Substitua aqui, ó, nessa equação, ó. Pega esta equaçãozinha aqui, ó. Tração igual a massa vezes aceleração. Tração é igual massa de A,
10. Aceleração, 2. Tração, 20. Vamos ver essa daqui, ó. Mesmo esquema, tá? Pode botar aí, Maria, presente no chat. Ó, presta atenção, faz isso daqui também. Ó. Quais são as forças? Não existe atrito, tá certo? Quais são as forças que estão atuando no bloquinho A? Tração. Normal para cima, peso para baixo, elas se anulam. Forças que estão atuando no bloquinho B. Tração para cima, peso para baixo. Se não existe atrito, esses bloquinhos eles vão descer, tá certo? Aí eu vim para cá. Ó. Sistema de equações. Força do bloquinho A, tração. Massa de A, vezes aceleração. Forças do bloquinho B, peso e tração. Quem é maior? Peso. Por quê? Porque está puxando para baixo. Não tem nenhuma puxando eles para cima. Então fica peso menos tração. Elas têm que sempre ficar opostas, tá? Uma positiva ou uma negativa. Corta esses caras. Peso é igual massa de A mais massa de B vezes aceleração. Quanto é a massa de B? Ó? 10. Se a massa de B é 10, peso é massa vezes gravidade. Então, o peso de B vai ser 1 vezes 10, 10. Então, bota aqui, ó. 10 é igual. Quanto é a massa de A mais a massa de B? 4, professor! Muito bem. Vezes aceleração. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 10 por 4. Quanto é a aceleração? Ó, 2,5. Professor, agora para descobrir a tração é só jogar nesta equação aqui, né, professor? É. Ó, menino inteligente, viu? Olha, pega esta equação e joga aqui, ó. Tração é massa de A vezes aceleração. Tração é a massa de A, que vale quanto? 3, professor! É. Vezes a aceleração, que é 2,5. Então, 7,5 newtons. Ok, galera? Simplesinha essa continha, tá? Simplesinho. Monta o sistema da equação. Deixa eu adiantar aqui para tentar pegar mais questões para vocês. Aqui, ó. Eita. Um bloco está suspenso e pesa 550 newtons. Se ele pesa 550, então vem para cá, ó, metade, vem para cá, metade. Então vem para cá 275, vem para cá 275. Qual é a força que o cara faz para erguer esse objeto? 275. Se ele puxar 1 metro de corda, quanto que o corpo sobe? Metade, 0,5. Certo? Já acabou, viu, Gelano? Eu tô só terminando aqui. Para vocês não ficarem com dúvidas. Deixa eu só falar aqui do carro, bem rapidinho, tá? Bem rapidinho. Um carro, ele pode ter tração nas rodas dianteiras ou tração nas rodas traseiras. Os carros comuns vendidos aqui no Brasil, eles têm tração nas rodas dianteiras. É tanto que quando você começa a ciscar um carro, ele cisca a roda dianteira e não a roda traseira. O que é a tração de um carro? São as rodas nas quais o motor do carro joga a potência, joga a força. Então, no caso, se a tração é nas rodas dianteiras, o carro ele joga potência para a roda dianteira e a roda traseira ela vem no embalo, ela vem sendo arrastada, porque são as rodas dianteiras que fazem o carro se mover. Quando eu tenho tração nas 4 rodas, o carro ele joga força para as 4 rodas, e as 4 rodas vão fazer força no chão para mover o carro. Tá? Então, para atolar, para sair do atoleiro, é mais eficiente, porque se atoler a roda dianteira, eu posso jogar a força nas 4 rodas, e a roda de trás vai conseguir fazer força, e eu vou sair do atoleiro. Se eu estou com as rodas dianteiras atoladas na lama, e a tração é na roda dianteira, se eu ficar fazendo força no motor, o motor vai ficar jogando potência, e a roda vai ficar ciscando. Eu não tenho como jogar para a roda traseira. Bárbara, as provas são essas atividades do Google Forms, tá certo? Não tem prova, são só essas atividades. Se você tem na roda, a potência na roda traseira,
Vocês já assistiram aquele filme Velozes e Furiosos? Aquele careca, o Vin Diesel, tem um dos filmes que ele vai arrancar, que ele bota tanta potência na roda traseira, que ali tem um carro com tração nas rodas traseiras, é tanta potência que o carro empina. Então ele bota muita potência para trás e o carro empina. Se a potência fosse na roda dianteira, o carro ia ficar ciscando. Então, você está falando isso para quê, professor? Vamos lá. Se eu jogo potência na roda dianteira do carro, aquela roda dianteira ela funciona com os meus pés. Ó. Eu ando para frente e o atrito é para frente, porque o meu pé quer deslizar para trás. Meu pé quer deslizar para trás. Ó. Então, a força de atrito ela é para frente, certo? Quando você está com um carro que tem a tração nas rodas dianteira, na hora que ele começa a andar, a roda dianteira recebe um atrito estático para frente, que faz com que o carro ande para frente. As rodas traseiras, elas vêm no embalo, elas vêm sendo arrastadas. Então é como se é a mesma coisa, ela está parada e está sendo puxada por conta das rodas dianteiras. Então a roda traseira, o atrito nela é para trás, tá certo? Se a potência, se a tração do carro for na roda traseira, então o atrito das rodas traseiras vai ser para frente e o atrito da roda dianteira vai ser para trás. Se um carro tem potência, tem tração nas 4 rodas, então as 4 rodas têm atrito para frente. Se o carro está desligado, está sendo empurrado, por exemplo, então as 4 rodas estão sendo arrastadas. Então, as 4 rodas recebem um atrito para trás. Certo, galera? Isso é importante. Então, quando um carro está tracionado nas 4 rodas, ele acaba consumindo muito mais, porque o atrito entre as rodas e o chão é muito maior, já que são 4 rodas em atrito estático. Isso faz com que ele beba mais, já que o atrito é maior. Então, aqui, ó. Nesse primeiro carro, se a roda está recebendo um atrito para frente, então é porque a tração desse carro é na frente. E essa roda está sendo arrastada. Esse carro, essa roda está com atrito para frente. Então a tração é atrás e essa roda está sendo arrastada. Esse carro ó, tem tração nas 4 rodas. Porque as 4 rodas estão com atrito para frente. E esse carro, professor, esse carro aqui ele não tem tração em nenhuma roda. Ele está desligado. Né? Está sendo arrastado. Então, ó. Associe as alternativas com os algarismos. Tração somente nas rodas dianteiras. Letra A. Tração nas 4 rodas. Letra C. Motor desligado. Letra D. Tração nas rodas traseiras. Letra B. Ok, galera? Então, o que tínhamos para hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido, aprendido. Se alguém que tiver alguma dúvida, quiser um CA, marca lá no Google Forms, que eu botei no Google Sala de Aula, e aí a gente vê um melhor horário para a gente conversar sobre isso, tá certo? Fiquem com Deus, bom final de semana. Qualquer dúvida, podem falar comigo no WhatsApp, eu ajudo vocês, resolvam lá. Tem um questionário já no Forms, tá? Só sobre leis de Newton. Sobre aplicações de leis de Newton. E eu falei algumas respostas já nessa aula. Abraço, cheiro no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.